Olá, está começando mais um Viva Unimed aqui pela TV Poços, um programa em parceria com a Unimed Poços de Caldas, levando a você informações sobre saúde e qualidade de vida. Hoje, recebendo aqui no estúdio a doutora Melina, que é hematologista da cooperativa e vai falar para a gente sobre uma campanha super importante que iniciou neste mês de junho, que é o Junho Vermelho. Primeiramente, bem-vinda, doutora, e fala pra gente, então, o que aborda essa campanha do Junho Vermelho. Obrigada, primeiro, por ter me convidado aqui para falar com vocês. Bom, o Junho Vermelho, ele é uma campanha nacional de incentivo, de conscientização à doação de sangue. E ela é uma campanha que visa falar sobre o assunto, mostrar a importância da doação de sangue para toda a população, não só para aqueles que têm um parente, um amigo que estão precisando de sangue, que muitas vezes a gente só vai pensar nisso quando bate a porta, quando chega pertinho ali, mas o tempo inteiro quem precisa de sangue é porque alguém foi antes e doou. Se não teve alguém que teve o ato de ir ao Hemominas e ter essa noção de que é importante doar sangue, quando você precisar, que pode ser um dia a gente, não vai ter, Então a ideia é isso, é falar sobre a doação, falar sobre os mitos, as verdades, as necessidades que a gente tem na população, a gente como médico, a conscientização que é do entendimento das doenças, do como é necessário isso sempre, e a população ter essa noção de que está sempre precisando, está sempre tendo alguém que está ali precisando do seu sangue, Doutora, e até sobre isso eu queria que você mencionasse os casos em que é necessário, às vezes, uma transfusão de sangue, é necessário, utilizar dessas bolsas, porque eu acredito que muita gente imagina que é, às vezes, uma cirurgia muito grande ou num acidente, mas pode ser mais comum do que a gente imagina, Sim, se a gente for ver estatisticamente, o maior índice de necessidade de transfusão são os acidentes mesmo, a gente tem épocas do ano que são mais frequentes, final de ano, festas, as pessoas às vezes bebem, enfim, acidente de carro, mas a gente tem continuamente durante o ano todo, vamos dizer assim, um contínuo de necessidade nas cirurgias, grandes cirurgias e nas doenças, principalmente doenças oncológicas. Todo paciente ali que está fazendo tratamento oncológico tem um potencial chance de precisar de transfusão de sangue, porque as células do sangue vão cair, vai ter uma anemia, talvez em um grau que necessite de transfusão, e a gente não consegue nenhum outro meio para tratar. É essa a ideia, A transfusão ela é necessária quando eu já esgotei as possibilidades de tratamento para aquela anemia, por exemplo, e eu não tenho nada mais a fazer do que transfundir o sangue de um estranho, para a gente. Então, é importante a gente ter essa noção que a transfusão, quando a pessoa precisa, é porque ela não tem outro recurso. Se ela não receber aquela transfusão, ela pode realmente morrer. É muito provável que ela vá falecer. Por isso a importância de sempre ter ali um banco com as bolsas ali à disposição de quem vai precisar. A gente busca sempre esse reforço, falando sobre a importância de doar sangue, mas a gente sabe que nunca atinge ali uma parcela da população. Algumas têm medo, outras desconhecem mesmo como que é feito, Por que você acha que ainda há essa resistência, doutora, em relação à doação? Eu acho que tem muito mito mesmo, Tem muita desinformação. Tem pessoas que chegam ao Hemominas achando que se você doar sangue, você vai ter que doar sempre, porque vai te causar uma necessidade, um vício em doar, isso não existe. Tem pessoas que acham que se eu doar eu vou perder então as minhas células, então eu vou desenvolver anemia se eu estou doando para alguém, mas é mito também, a gente tem uma capacidade de regeneração, a medula óssea, que é a fábrica do sangue, ela regenera, ela recupera essas células doadas em menos de uma semana, em poucos dias, 3, no máximo 7 dias, então rapidinho você já vai recuperar o que você doou. Tem pessoas que acham que se eu doar eu posso me contaminar, isso antigamente tinha essa ideia, porque a agulha não vai ser descartável, mas isso não existe, é tudo descartável. Além disso, tem pessoas que têm medo da agulha mesmo, tem medo de doer, de incomodar, e não posso dizer que não é uma agulha, vai dar uma picadinha, mas é uma única. As moças dos hemocentros, as enfermeiras, são extremamente treinadas para que em uma picada já consiga pegar a veia. Então, mesmo as pessoas que às vezes não têm uma veia boa, elas vão doar e com frequência conseguem doar tranquilamente. Então, a maioria eu acho que não vai por um mito. E muita gente também fala, eu acho que é a questão do tempo, Porque você não está doando só o sangue, você está doando o seu tempo de ir até o Hemominas, de chegar lá, ser submetido ali às perguntas que vão ser feitas, até doar o seu sangue. Mas hoje em dia a gente tem uma maneira de agendar, você faz o agendamento da doação, então eu vou doar às 11 horas
e você vai ser atendido mais ou menos naquela hora, então o tempo não costuma ser longo. Justamente para a gente combater essa desinformação, quem pode doar sangue? De uma maneira geral, são vários os requisitos, né? Mas de uma maneira geral, você tem que estar em boa saúde para você doar o seu sangue para alguém, né? Ele tem que estar bom. Isso quer dizer o quê? Você ter não estar com nenhuma infecção, por exemplo, não estar gripado, nem nenhum tido diarreia, nenhum sintoma infeccioso nos últimos 15 dias, você estar se sentindo bem, você ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 têm que levar uma autorização dos pais, mas então, ou seja, a grande maioria da população pode doar, né, pensando na idade. Algumas cirurgias, a pessoa que tem alguma doença mais importante, vai ter que ser consultado ali na hora, se pode ou não, mas assim, a maioria das cirurgias maiores, em 6 meses já pode doar, depois de 6 meses da cirurgia. Você citou algo interessante, que é essa questão das infecções. O Hemocentro, Hemominas, né, também realiza esse teste, digamos assim, do sangue que é colhido, digamos assim. Como que é feito esse trabalho também para minimizar os impactos e o risco para quem recebe, eventualmente, essa bolsa? O sangue, ele é muito seguro. É impressionante como que o Hemominas funciona para não permitir que nenhuma doença chegue a quem vai receber. Então, são feitos vários exames, né? Quem doa vai ter o seu sangue avaliado em doenças que são transmissíveis, como AIDS, hepatite, sífilis, e também, assim, ele vai ser rastreado, a qualidade dele, visualmente falando e microscopicamente falando. Então, tem todo um padrão de qualidade ali do Hemominas para que não chegue a quem receba, que já está numa condição debilitada, né? Pensa que quem está lá no hospital já está precisando desse sangue por estar numa situação ruim de saúde, né? Que ela não piore isso, que só melhore. Então, o Hemominas, ele faz essa triagem, que é uma triagem médica feita ali para quem vai doar, que é muito bem feita, bem rígida, até eu posso dizer, e para evitar que passe alguma coisa, né? E aí, a quem está doando vai ter tido essa avaliação do seu sangue. Você vai conseguir depois você pode pegar esses estados de exames que são feitos lá. Então, se você doou, você também tem ainda uma triagem de como está a sua saúde. Muitas vezes ali você vai ser testado se tem algum problema mais importante, que às vezes você não notou, e o médico na triagem do Hemominas vai falar, opa, vamos ver isso aqui, vou te encaminhar para um médico. Ali é feito o teste também de anemia, então quem vai doar também está sendo avaliado ali a sua própria saúde. Perfeito, doutora. Depois do intervalo a gente comenta um pouco mais sobre como é feita essa triagem, o local para fazer a sua doação, você que está aí nos assistindo, mas daqui a pouco, logo após o comercial. Até já! Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada. Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. Estamos de volta com o Viva Unimed, hoje falando sobre a campanha Junho Vermelho com a nossa hematologista da Unimed Poços de Caldas, a doutora Melina. Doutora, fala pra gente como que é feita essa triagem lá no Hemocentro, no Hemominas, né? A pessoa, a partir do momento que ela faz um agendamento e vai até a unidade, qual que é o trajeto que ela percorre ali até de fato realmente fazer essa doação?
Quando a pessoa chega para doar no Hemominas, ela vai fazer um cadastro primeiro, né, de colocar ali os dados dela, endereço, telefone. Depois ela vai passar por uma conscientização, que é uma conversa mesmo ali, explicando os vários fatores que podem impedir ou não a doação. E ela, uma vez estando apta, ela vai ser atendida por um médico ou pelo enfermeiro, que vai fazer a triagem mesmo. Nessa triagem são avaliados vários critérios de saúde, desde cirurgias, condições atuais de saúde que a pessoa teve, cirurgias prévias, doenças prévias, uso de medicamentos, que são vários que podem doar. A maioria das pessoas acham que não pode. Eu tomo um remédio para pressão, eu não posso. Pode doar, a maioria dos antipertensivos podem. Enfim, então o médico ou a enfermeira vai fazer essa triagem, vai entender melhor quem é esse paciente, e estando tudo certo, ele vai passar para a triagem que chama hematológica, que vai avaliar se existe anemia ou não naquela pessoa. Dá uma furadinha, uma picadinha na ponta do dedo, bem leve mesmo, só para ver se tem anemia ou não. Estando tudo certo, vai tomar um pré-lanche, que eles tomam ali um suco, comem uma bolachinha e vai doar sangue. A doação em si, ela não dura mais do que 10 minutos. Ela, em média, dura ali 5 a 7 minutos. Depende da veia, se é homem, se é mulher, enfim. E aí, terminando, essa pessoa tem um pós-lanche, que é um lanchinho depois extra, para que essa pessoa saia de lá sem estar com a glicose baixa, sem passar mal, nem nada. Enfim, é isso. O percurso inteiro, vamos dizer assim, dentro do Hemominas, dura em média, dependendo da quantidade de pessoas que tiver lá, de 30 minutos a 50, aí vai depender mesmo do núcleo. A gente sempre fala para que agende antes, né? Que se agenda antes, você vai ser atendido mais ou menos naquele horário. E existem duas maneiras de agendar. Existe pelo site do Hemominas, é só entrar no site do Hemominas, tem um íconezinho para agendamento, e tem um aplicativo do governo de Minas que chama app, né, MG Cidadão, e ele tem lá, fácil de agendar, da mesma maneira que você agenda a carteira de identidade, quero tirar minha carteira de habilitação, você tem lá a possibilidade de marcar a doação de sangue. Doutora, você falou aí sobre 2 lanches que são servidos, justamente porque não precisa ir em jejum fazer a doação? Isso, não precisa. Tem muita gente que chega lá até, mas quando eu vou coletar sangue, eu coleto em jejum. Como exame, mas né? É outra coisa. Pelo contrário, assim, quem vai em jejum tem mais chance de ter alguma hipoglicemia, de ter algum mal-estar. Então, a ideia é, tome o café da manhã normal da pessoa, ou até se quiser um pouquinho mais reforçado, e vá para doar sangue. E a gente pede só que se for almoçar, se a doação for depois do almoço, que espere ali umas 2 horas, porque às vezes a pessoa come muito, para ela não sentir nenhum mal-estar. Mas de manhã, que é o padrão do nosso horário aqui de Poços de Caldas, é só tomar o café da manhã aí. Existem alguns casos em que não é aconselhável a doação de sangue, alguma comorbidade ou algo relacionado onde não é orientada que seja feita a doação? Principalmente eu acho que a gente está chegando no inverno, por exemplo, então a gente tem que pensar nas doenças infecciosas, viroses, gripes, resfriados. Pensa só, se você está com o vírus circulando no seu sangue, você vai doar o seu sangue com o vírus. E esse vírus vai ser transmitido para quem vai receber. E essa pessoa lá está debilitada no hospital, aquele vírus que para você é só um resfriado pode virar uma doença mais importante, uma pneumonia. E eu falo muito isso porque é muito comum no Hemominas a pessoa chegar e falar assim, mas eu estou só com a garganta arranhando, é uma coisinha simples, é só uma coriza, é só o nariz que está escorrendo. Mas para quem vai receber o sangue, isso pode virar uma pneumonia, alguma coisa mais grave. Então, acho que um dos mais comuns, acho que a gente tem que entender isso, a infecção, seja ela um simples resfriado para você, não deve ser doado naquele momento, tem que esperar 15 dias após a resolução desses sintomas. Tirando isso, assim, de maneira geral, um trauma, por exemplo, uma cirurgia que foi feita, algumas doenças mais graves, né, elas têm que ser avaliadas, não dá pra gente falar de todas, porque são muitas, mas aí tem que ser avaliado lá. No próprio site do Hemominas, existe um íconezinho que chama Condições e Restrições, que fala bastante da maioria dos critérios do Hemominas, é só dar uma consultada lá. Anteriormente você comentou que não é criado ali nenhum vínculo onde a pessoa é obrigada a doar todos os anos, por exemplo, mas aquelas que realmente gostam, né, que se sentem bem fazendo essa doação, de quanto em quanto tempo elas podem ir até o Hemocentro ou Hemominas fazer essa doação? Lá, o critério que a gente usa no Brasil e no mundo é a mulher pode doar até 3 vezes ao ano e o homem até 4 vezes ao ano. Então, o homem pode doar aí, né, de 3 em 3 meses, a mulher de 4 em 4 meses. E esse critério, ele não foi à toa. Ele existe baseado na nossa quantidade de sangue que a gente, mulher, tem, que o homem tem, e o quanto que isso pode ser doado sem nos prejudicar. Então, a ideia do doador é ele poder fazer esse ato de doação sem ter nenhum prejuízo. Então, dentro desses
de todos esses critérios que foram avaliados, é isso: mulher até de 4 em 4 meses e homem até de 3 em 3 meses. E de maneira geral, doutora, a doutora também trabalha lá no Hemocentro, né, no Hemominas. Como você avalia aí os nossos estoques, né, de maneira geral, de sangue na unidade? O Hemominas, ele sempre tem, ele oscila, né, a quantidade de sangue. Ele vai ter ali épocas que vai ter menos e vai ter mais. A gente chegando agora no inverno sempre tem um déficit, porque os pacientes, os doadores, desculpa, deixam de ir por frio, por resfriados, por infecções que aparecem mesmo nessa época. Então a gente tem oscilações importantes. Nesse período de outono e inverno sempre tem uma queda, e no final do ano também. De maneira geral, assim, os grandes feriados, carnaval, sempre são períodos críticos, porque o doador deixa de ir doar e é quando a gente precisa uma demanda muito maior de transfusões pelas viagens, os acidentes que acontecem, enfim. Então, nesse período, o Hemominas está sempre precisando de mais, então é importante que as pessoas vão doar. Existe um tipo sanguíneo que é mais frequentemente utilizado e por isso a gente pede aí mais o apoio da população, ou todos, de maneira geral, têm ali o seu uso e a sua importância? Todos têm sua importância. Eu sou B positivo, por exemplo, que é o terceiro sangue mais comum, mas quem é O... você pensa assim, quem é O positivo, O negativo é um doador universal, então esses têm que doar, mas eu sou B, eu preciso de um B também. Então todo sangue é bem-vindo, todo sangue vai ser necessário. Os Os negativos, eles são doadores universais, eles doam para qualquer outra pessoa, então eles são nossos queridinhos, vamos dizer assim, porque quem é O negativo, ter sangue O negativo quer dizer que eu consigo dar para qualquer um, mas todo mundo é importante doar, independente do tipo sanguíneo. Em contrapartida, o O negativo só recebe de O negativo, então também precisa desse... É isso que eu costumo dizer, assim, quando o O negativo às vezes fala, e a gente fala, nossa, você é doador, né, universal, você doa para todo mundo. Ele fala, mas eu só recebo de mim. Eu falei, daí a importância do nosso banco estar cheio de O negativos, porque os O negativos só vão receber deles mesmos. Perfeito, doutora. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta falando sobre uma das perguntas que é mais procurada no Google, a gente conferiu isso poucos minutos antes de vir, que é sobre atestado, se tem direito a faltar no serviço ou não para realizar a doação. Daqui a pouco a doutora Melina esclarece um pouco em relação a isso. Até já! Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada. Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. Estamos de volta com a doutora Melina, hematologista da Unimed Poços de Caldas, esclarecendo algumas dúvidas em relação à doação de sangue, em especial, né, na campanha de Junho Vermelho, em que busca justamente essa orientação à população. Antes do intervalo, eu comentei que uma das buscas aí mais procuradas na internet é em relação à falta no trabalho. Hoje o Hemocentro, ele fornece atestado. Como que funciona isso, doutora? Ele fornece. Toda pessoa que for doar tem direito ao dia de folga, daquele dia em que ela doou. Isso é uma lei, né, nacional, então todo mundo que vai doar pode pedir o atestado que quem estiver lá, né, o médico, o enfermeiro, vai fornecer esse atestado. A gente não divulga isso como um benefício, porque a nossa ideia é que a pessoa não vá doar
pelo atestado, né? Porque muitas vezes, se você quer tanto ali aquele atestado, às vezes você pode omitir alguma coisa na sua entrevista e isso vai prejudicar quem vai receber o seu sangue. Mas com certeza você vai ter direito ao dia de folga, se você for doar. Isso é uma maneira de ter um descanso, né? Porque uma vez que você doou o sangue, você pode ter algum cansaço maior por algum motivo ali, e dependendo do trabalho da pessoa, do esforço que ela faz no trabalho, é interessante que ela descanse ali o resto do dia. E aqui a gente destaca também, né, a importância de estar sempre alinhado com o RH da empresa, justamente para que isso não vire um problema futuro, né? Ou até com o superior, né, o chefe, até a gente faz campanha até dentro da Unimed, né, para doação, então assim, né, para todo mundo ir doar junto ao mesmo tempo, cada um vai doar no seu tempo, né? Exatamente. Doutora, a gente tem aqui também o site do Hemominas, onde encontram-se mais informações a respeito, como você mesma disse, né, ali de quem pode doar sangue ou não, então o pessoal pode fazer essa consulta no site do Hemominas, é onde também realiza ali o agendamento, encontra informações sobre o horário de atendimento, como se tornar ali um doador frequente, né? Então aqui o Binho está simulando como se fosse fazer ali um agendamento, você seleciona o município em que você está, no nosso caso Poços de Caldas, seleciona a unidade, aqui é o Hemominas de Poços, já aparece até o endereço, Avenida José Remígio Prézia, número 303, ali no Jardim dos Estados, seleciona a data e os horários que estão disponíveis para fazer, então, essa sua doação de sangue. E aí, na sequência, algumas informações, alguns dados pessoais, justamente para as meninas terem acesso ali na hora, né, de realizar essa triagem e identificar quem é o doador. Então, tudo isso que a gente está falando hoje aqui, você também encontra no site do Hemominas, de forma um pouco mais detalhada. A doutora Melina, ela explana um pouco a respeito disso, mas todas as informações também estão ali no Hemocentro. Hemocentro também que é responsável por fazer o cadastro de doadores de medula óssea. Como que é esse cadastro de medula óssea? É um pouco diferente de quem faz a doação de sangue ou segue basicamente ali as mesmas regras, digamos assim? Ele é diferente. A doação de medula, ela é pensando num futuro possível transplante de medula de alguém que vá ter uma necessidade. E aí o cadastro, ele é diferente. Para fazer o cadastro, você precisa de colocar seus dados, telefone, enfim, e coletar apenas um tubo de ADTA, um tubinho de 5 ml só de sangue, que vai ficar ali, ser feito o exame de HLA e ficar ali registrado dentro do sistema do nacional que a gente tem do INCA, né, para avaliar, se chama Redome esse sistema, se algum dia você for compatível com alguém, vão te ligar e vão te solicitar para ir fazer a doação de medula. Então, na verdade, o que é feito lá é o cadastro, né? Só esse cadastro e colocar qual é o seu tipo, o seu subtipo ali de medula, que chama HLA. E as pessoas, para fazer esse cadastro, elas precisam ter entre 18 e 35 anos. É um pouco menos ali a idade do que, né, a doação de sangue, e você não tem essas restrições todas da doação. O que é importante é ter a idade dentro desse 18 a 35 anos e não ter nenhuma doença do sangue genética, não ter nenhuma doença na medula, anemia falciforme, talassemias, enfim, doenças mais graves na medula óssea. O resto não interessa. Se você tem pressão alta, se você fez uma cirurgia ontem ou não, não interessa. Pode ir fazer o seu cadastro que, quando e se você for compatível, você vai ser conectado para poder avaliar a doação em si. E aí, se a pessoa for compatível, como que é feito essa doação mesmo da medula? Você disse que é um banco nacional, né? Isso. Acontece, por exemplo, de ser em outro estado, como que funciona? Pode ser que seja em outro estado. A gente tem vários casos aqui felizes de pessoas que puderam doar a sua medula em locais diferentes. O governo federal, ele custeia tudo. Se você for compatível, por exemplo, uma pessoa, como já aconteceu aqui no Recife, aí vão avaliar a melhor maneira de coletar em um local mais próximo. Às vezes vai ser coletado num grande centro aqui próximo, Campinas, Ribeirão, ou às vezes vão pagar o seu transporte até a cidade da pessoa, como já aconteceu com doadores nossos, que foi até o Recife para poder doar a medula. Vai depender da condição de quem está recebendo a medula, se tem que ser urgente ou não. Enfim, então é tudo custeado. A coleta em si, só para saber, ela não é nenhum grande mistério, ela é feita, a coleta é retirada de duas maneiras, ou direto da medula óssea, que é na região da bacia aqui do quadril, ou na retirada mesmo, como se fosse uma doação de sangue. Quem vai definir como que vai ser essa retirada vai ser a doença do paciente, não é a gente que define, nem a agente médico, nem o paciente, nem o doador de sangue, da medula, desculpa.
Enfim, então é um procedimento relativamente simples, tem um pouquinho mais, vamos dizer assim, desse transtorno de ter que se deslocar até o local para fazer a coleta em si da medula, que não é aqui no Hemominas, não é em Poços de Caldas, é num grande centro, mas o contexto inteiro da possibilidade de se salvar a vida vale qualquer coisa. É muito raro você conhecer alguém que teve a possibilidade de doar a medula e não doou, porque é uma coisa tão grande, assim como a transfusão de sangue, como a doação de sangue, né? Você poder doar sangue e doar a vida para alguém, doar a medula para alguém, não tem preço. A medula, no caso, ela é direcionada a uma pessoa, correto? Isso. A bolsa de sangue, quantas pessoas podem utilizar aquela bolsa? Salva até quantas vidas, digamos assim? Uma pessoa que, se eu for doar, eu posso salvar até 4 pessoas, porque o nosso sangue, a gente chama de sangue total, ele é subdividido em hemácias, plaquetas e a parte da coagulação, que é o plasma e o crio precipitado, enfim, que vai cada um desses para uma pessoa. Então, uma doação salva até 4 vidas e salva mesmo. Doutor, antes da gente finalizar, eu gostaria que você deixasse, então, seu recado final para aqueles que nos assistem, que ainda, por algum motivo, estão com dúvida se vão doar ou não e que tenham boas condições para fazer isso. É o seu momento de, quem sabe, puxar essas pessoas para se tornarem doadores. Eu acho importante a gente ter noção que o sangue ele não é vendido, que o sangue, a gente não vai ali num centro, numa loja e peça um concentrado de hemácias, umas plaquetas. O sangue só existe porque alguém realmente teve esse ato de ir lá doar. E para quem precisa, a pessoa que precisa, ela precisa daquilo para sobreviver. Se alguém chegou ao ponto de um médico prescrever a transfusão de sangue para ele, é porque não existe outro recurso. E aí, pensando nisso, eu acho que doar sangue é um dos maiores atos de amor ao próximo que alguém pode ter. Você ter a dádiva de estar bem de saúde, você ter a sorte, ou enfim, de você estar ali com tudo que você precisa para sobreviver, e além disso, você pode doar para alguém, e aí salvar a vida de até 4 pessoas, é muito bacana. Eu acho que a gente tem que reconhecer essa possibilidade e essa dádiva mesmo, de você poder salvar a vida de alguém com alguns minutos do seu tempo. O sangue, ele talvez seja até o de menos dentro de uma vida corrida que a gente tem, ou talvez o que mais atrapalha no doador é ele ter o tempo de ir ali até o hemocentro para doar. Mas é isso que vai fazer a diferença, e isso é uma das coisas que eu acho mais bonitas do ser humano, assim, dele doar sem saber a quem. A maioria dos doadores doam para o desconhecido, e isso é muito bonito. Destacando então, se for doar, qual o endereço, telefone ali do pessoal para fazer esse agendamento? O Hemominas então funciona ali no Jardim dos Estados, né, na Avenida Remígio Prézia, no 303. Para doação, você pode agendar tanto pelo site do Hemominas, que é o hemominas.org. É só digitar lá no Google, esqueci agora, e tem lá os critérios de restrições de doações se você quiser ver. Agendamento é feito por lá, ou pelo aplicativo MG Cidadão do Governo de Minas, que é facinho também de doar. O Hemominas funciona todos os dias de manhã, de 7 às 11h30 da manhã, nas terças-feiras à noite e no segundo e terceiro sábado do mês de manhã também. Perfeito, doutora, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, doutora Melina, que em breve deve retornar para contar também um pouquinho do trabalho que realiza ali na nossa oncologia da Unimed Poços de Caldas. Em breve, então, a gente retorna falando um pouco mais sobre esse trabalho. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada a vocês. O Viva Unimed de hoje chegou ao fim, mas você pode rever a este ou a outros programas no canal do YouTube da Unimed Poços de Caldas. Nós temos uma playlist exclusiva com todos os episódios do Viva Unimed. Não deixe de nos acompanhar também pelas redes sociais, tanto da Unimed Poços quanto do Viva Unimed. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem, sábado, às 18 horas. Até lá!